Estudo bíblico do Salmo 37. O Salmo 37 traz uma reflexão sobre a sabedoria com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. O estudo bíblico do Salmo 37 expressa como é temporária a felicidade dos ímpios. O título do Salmo 37 afirma que quem o escreveu foi o rei Davi. O texto poético do Salmo 37 deixa claro que o salmista escreveu esse poema quando já era um homem maduro, Salmo 37 2.25. Isso explica a forma com que o autor se coloca ao longo do Salmo como um observador, cuja experiência de vida confirma sua reflexão. O tema principal do Salmo 37 pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam, enquanto os justos sofrem? Salmo 37 completo, e sobre confiança, fé e entrega. 1. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 2. Pois em breve murcharão como a relva, e secarão como a erva verde. 3. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança. 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. 7. Descansa no Senhor, e espera nele, ou não te enfades por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. 8. Deixa a ira, e abandona o furor, ou não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. 11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. 12. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. 13. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. 14. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para derrubarem o poder necessitado, e para matarem os que são retos no seu caminho. 15. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos quebrados. 16. Mais vale o pouco que o justo tem, do que as riquezas de muitos ímpios. 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 19. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, e desaparecerão, em fumaça se desfarão. 21. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. 22. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. 23. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. 26. Ele é sempre generoso, e empresta, e a sua descendência é abençoada. 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente. 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. 30. A boca do justo profere sabedoria, ou a sua língua fala o que é reto. 31. A lei do seu Deus está em seu coração, ou não resvalarão os seus passos. 32. O ímpio espreita o justo, e procura matá-lo. 33. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado.
34. Espera no Senhor, e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem exterminados. 35. Vi um ímpio cheio de prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. 36. Mas eu passei, e ele já não era, procurei-o, mas não pôde ser encontrado. 37. Noto o homem íntegro, e considero-o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. 38. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40. E o Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Estudo do Salmo 37. Confie no Senhor e não se impressione com os perversos. Salmo 37, 1-6. Como já ficou claro, o tema principal do Salmo 37 é a temporária prosperidade dos ímpios. O salmista Davi faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nesta terra e admite que muitas vezes essa questão pode deixar o crente indignado e irritado. Por isso ele começa o Salmo 37 trazendo duas exortações logo no primeiro verso: e não te indignes e eu não tenho inveja dos perversos. Asaf, no Salmo 73, demonstrou que durante um tempo também teve dificuldade com essa questão. Ele admitiu que às vezes parece ser difícil entender o possível paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo. No Salmo 37, repetidas vezes o salmista adverte que não devemos nos importar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Por isso o salmista conclama: deleita-te no Senhor e o entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Os resultados dessas ações por parte dos servos de Deus aparecem nas promessas subsequentes: e te concederá os desejos do teu coração e ele o fará. Ó Salmo 37, 4, 5. Alguém pode perguntar: então Deus concederá todos os desejos de seus servos? O Senhor fará tudo o que seu povo pedir? Aqui é preciso entender que essas promessas apontam para um clímax escatológico. Elas nada têm a ver com desejos e conquistas terrenas. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna que definitivamente significa a justificação diante de Deus. Salmo 37, 6. O apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre isso: dele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ó Tito 3:07. Encontre conforto em Deus. Salmo 37, 7-11. Por vezes o justo pode ser tentado a agir por suas próprias forças contra os perversos. Mas o salmista apropriadamente diz: e descansa no Senhor, e espera nele. O Salmo 37, 7. No original, o significado principal desse conselho é o aquietar, calar, acalmar. Deus não precisa da nossa ajuda para executar seus propósitos e para manifestar a sua justiça. Enquanto ele age, cabe a nós descansarmos nele. Podemos entregar todo o nosso ser ao Senhor confiantes de que tão logo desfrutaremos das bênçãos eternas que ele nos reservou. Enquanto os ímpios encontrarão destruição, os servos de Deus se deleitarão na abundância da paz. Mas quando tudo isso acontecerá? O salmista responde: um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. O Salmo 37, 10. Os ímpios não podem se esconder de Deus. Salmo 37, 12-15. Esses versos mostram a que ponto chega a injustiça praticada pelo ímpio em relação ao justo. Os perversos planejam contra os justos, pois eles os odeiam com todas as forças. Eles matam os que andam pelo reto caminho, e abatem os necessitados. Salmo 37, 12, 14. Nesse ponto o salmista se refere aos ímpios como animais selvagens prontos a devorarem os justos.
Mas o salmista também explica que Deus não ignora as obras dos perversos. Quando o ímpio oprime o justo, não significa que há um descaso da parte de Deus. Muito pelo contrário, ele contempla tudo. Em sua loucura, o ímpio pensa que nunca se dará mal. Porém suas armas se voltarão contra ele mesmo e ele experimentará as consequências de seus próprios pecados. Salmo 37:15. O salmista diz que o Senhor ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Salmo 37:13. O livro do Apocalipse fala sobre como será o dia em que os ímpios terão de comparecer diante de Deus. Nesse dia eles ficarão completamente aterrorizados. Veja, diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6:16, 17. Deus está atento ao justo. Salmo 37:16-20. Nesses versículos o salmista afirma que Deus sustenta os justos. Apesar das dificuldades que eles enfrentam nesta terra, Deus é quem supre todas as suas necessidades. Por isso Davi diz que o melhor é o pouco do justo que a riqueza de muitos ímpios. O Salmo 37:16. Isso porque as riquezas dos ímpios estão fundamentadas em suas próprias forças, mas seus braços se quebrarão. No entanto, é o Senhor quem sustém os justos. Salmo 37:17. A forma com que Deus sustém o justo explica na sequência do poema. O salmista diz que o Senhor conhece os dias dos retos. O Salmo 37:18. Esse conhecimento não significa apenas cognição, uma simples compreensão intelectual. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece o seu povo, não há qualquer redundância, pois isso significa um relacionamento especial. Ao dizer que Deus conhece os dias dos justos, o salmista está dizendo que Deus está envolvido ativamente no cuidado de suas vidas. O Senhor não apenas conhece as necessidades dos justos, mas é também quem cuida deles. Por isso Jesus Cristo ensinou seus seguidores a orarem dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6:11. Nessa pequena frase o crente reconhece sua necessidade e entende que o único que pode satisfazê-la é seu Pai Celestial. O justo é sustentado pelo Senhor. Salmo 37:21-26. O justo sabe que tudo quanto possui vem de Deus. Ele compreende que a graça e a misericórdia divina são a fonte de seu sustento. Por isso ele também demonstra generosidade e compartilha o que tem. Ele não se comporta como o ímpio que procura furtar até mesmo aquele que lhe empresta. Salmo 37:21. Novamente o salmista estabelece o contraste entre o justo e o ímpio. O primeiro tem sobre si a bênção do Senhor em caráter permanente. Já o segundo recebe a maldição divina e termina eliminado. O contraste é claro, os justos herdarão a terra e os ímpios serão arrancados pela raiz. Mais uma vez deve ficar claro que o justo não é superior ao ímpio por causa de suas próprias qualidades e capacidade. O salmista não deixa dúvida de que é o Senhor quem firma os passos do justo. Isso significa que ele ampara e estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Salmo 37:23. Mas o justo não é perfeito. Ele também pode tropeçar ao longo do caminho. Todavia, quando o justo tropeça, Deus não o deixa caído. Ele ergue o crente com sua poderosa mão. Judas escreve que Deus é poderoso para guardar o cristão de tropeçar. Judas 1h24. E no Salmo 37 o salmista escreve que ainda que o cristão venha tropeçar, o mesmo Deus é poderoso para restaurá-lo. Salmo 37:24. A vida do justo serve de testemunho da fidelidade de Deus. Salmo 37:25-26.
Deus jamais desampara seu povo, Salmo 37 2.27 a 31. Esses versos afirmam que o Senhor também capacita seu povo a viver em obediência. Ele não desampara os santos, mas os preserva continuamente. O Senhor coloca sua lei nos corações daqueles que ele sustenta. Os santos são governados pelos preceitos divinos tanto interiormente quanto exteriormente. Por isso suas ações e suas palavras são sábias e justas, Salmo 37, 30, 31. O Senhor julgará os perversos, Salmo 37, 32 a 34. O ímpio vive na ilusão de que suas tramas ficaram impunes. Ele não vê nenhum problema em espreitar o justo para tentar matá-lo. Mas o Senhor julgará os perversos. Além disso, Deus não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram justificados. Pelos méritos de Cristo, os crentes são declarados inocentes diante do tribunal de Deus. Para a glória de Deus, eles contemplarão a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. O fim do ímpio é inevitável, Salmo 37 2.35 a 42. É verdade que o ímpio próspera nos negócios deste mundo. O salmista se refere ao perverso como uma árvore exuberante que floresce em terra nativa. Mas sua prosperidade é passageira e apenas serve como um tipo de prelúdio de sua ruína. Os perversos estão destinados ao julgamento divino, Provérbios 16h04. Quando o juízo de Deus for derramado sobre o ímpio, nada mais lhe sobrará, Salmo 37 2.36. Os ímpios e toda a sua prosperidade e glória terrena são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Deus os coloca em terreno escorregadio, e assim eles são lançados em destruição, Salmo 73 2.18-20. Além disso, Deus não somente julga os perversos, mas livra os justos de suas armadilhas. Enquanto os ímpios encontram no Senhor ira e juízo, os santos encontram nele salvação. Para os justos, Deus é fortaleza no tempo de angústia, Salmo 37 2.38-40. Por isso o salmista escreve que o fim do justo é a paz. O crente desfrutará de uma paz eterna na presença de Deus. O apóstolo João registra a seguinte promessa: e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, ou nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ó Apocalipse 7:16, 17. Amém.